A porta do confessionário fecha-se com um clique suave, o som definitivo de uma armadilha a fechar-se. No interior do diminuto espaço de madeira escura, o ar tem o odor de incenso velho e pecado ancestral. A luz mal penetra pelas frestas. É uma escuridão quase completa. Helena Paoli encontra-se ajoelhada do lado do penitente. Tem 34 anos. Ficou viúva há 1 ano, quando seu esposo faleceu num acidente de caça nas Montanhas Corsas. Tem um filho de 8 anos. E vive cada dia sob o fardo do luto e da solidão. Hoje veio confessar-se, não por ter cometido um pecado grave, mas porque a solidão a está a devorar. Porque por vezes à noite pensa no seu falecido esposo e chora até as lágrimas secarem. Porque se sente culpada por continuar viva quando ele já partiu. Do outro lado do painel de treliça, escuta a respiração do padre Sebastião. É uma respiração ofegante, como a de um homem que acabou de realizar um esforço físico, ou que está excitado. Abençoe-me, padre, porque pequei, começa Helena com voz trêmula. Passaram 2 meses desde a minha última confissão. Quais são os teus pecados, filha? Pergunta o padre. A sua voz é diferente de como soa durante a missa. Mais baixa, mais íntima, quase faminta. Eu tive pensamentos impuros, padre, sobre o meu falecido marido, sobre desejos da carne que uma viúva não deveria ter. Descreve esses pensamentos, exige o padre, com detalhe. Para que eu possa avaliar a gravidade do teu pecado, Helena cora na escuridão. Isto não parece correto. Os outros sacerdotes nunca lhe pediram pormenores, mas este padre é novo. Chegou de França há 3 meses. Talvez os costumes sejam diferentes lá. Eu sinto falta da intimidade, padre, do calor de outro corpo, da sensação de ser desejada, tocada, amada. Continua, diz o padre. A sua respiração torna-se mais pesada. Não sei se devo... Isto é demasiado pessoal. Em confissão, nada é demasiado pessoal, insiste o padre. Deus exige honestidade completa, e eu sou o seu representante. Diz-me mais sobre esses desejos carnais. Helena descreve os seus sentimentos, com vergonha, com culpa, com a esperança de que ao confessá-los serão absolvidos, que o peso no seu peito será aliviado, mas enquanto fala, ouve sons estranhos do outro lado. Movimento, tecido a roçar, respiração cada vez mais agitada. Padre, está bem? Estou bem, responde o padre com voz áspera. Continua, esses desejos... Tocas-te quando sentes? Dás prazer a ti mesma? Helena congela. Esta pergunta ultrapassou um limite. Nenhum sacerdote lhe tinha perguntado algo assim antes. Eu não creio que deva responder a isso. Deves responder. A voz do padre torna-se autoritária. Isto é confissão sagrada. Estás obrigada pela lei de Deus a responder a todas as minhas perguntas com total honestidade. Tocas-te ou não? Às vezes, quando a solidão é insuportável, sim, mostra-me como. As palavras pairam no ar como veneno. Helena não consegue acreditar no que acabou de ouvir. O quê? Quero que me mostres como te tocas, para avaliar completamente o teu pecado. Abre a porta. Vem para o meu lado do confessionário. Não, padre, isso não está certo. Isso não faz parte da confissão. Estás a questionar-me? A voz do padre torna-se perigosa. Estás a questionar um representante de Deus. O pecado da soberba é pior que o pecado da luxúria. Se não obedeceres, estarás condenada. A tua alma arderá no inferno por toda a eternidade. Helena está apavorizada. Foi criada para acreditar que os sacerdotes falam com autoridade divina, que desobedecer-lhes é desobedecer ao próprio Deus. Mas cada instinto no seu corpo grita-lhe para fugir. Padre, por favor, só quero completar a minha confissão e receber a penitência. A tua penitência será o que eu decidir, diz o padre. E decidi que precisas de purificação física. Agora abre essa porta e vem aqui. É uma ordem divina.
Helena levanta-se com as pernas a tremer. A sua mão alcança o trinco da porta, mas algo a detém. Um último vislumbre de autopreservação. Não, sussurra. Não posso. Isto não está certo. Tenta abrir a porta do seu lado para sair, para fugir, mas antes que consiga, a porta do lado do padre abre-se violentamente. Ele entra no seu compartimento. O espaço é demasiado pequeno. Ele é demasiado grande. O seu corpo pressiona o dela. Eu disse-te para vires, diz ele com uma voz que já não finge ser santa. Mas se não obedeces voluntariamente, então tomarei o que Deus me deve pelo meu serviço. Helena grita. Empurra-o. Mas o padre é mais forte, maior, e está decidido. O que acontece nos minutos seguintes é puro horror. É uma violação, num confessionário, na casa de Deus, por um homem que diz representar Deus. O padre Sebastião força-a contra a parede de madeira. A sua mão cobre a boca de Helena para abafar os seus gritos. A sua outra mão rasga-lhe o vestido. O tecido rasga-se, os botões saltam. Helena luta, arranha, pontapeia, mas é inútil. O espaço é demasiado pequeno para manobrar. E ele é demasiado forte. Quando finalmente termina, o padre afasta-se. Ajeita a sua batina como se nada tivesse acontecido. Helena está no chão do confessionário, o seu vestido rasgado, o seu corpo violado. A sua alma estilhaçada. A tua penitência está completa, diz o padre com voz fria. Os teus pecados estão absolvidos. E se contares a alguém sobre isto, direi que tu me seduziste, que és uma viúva luxuriosa que tentou um homem santo. Em quem acreditarão? Em ti ou num sacerdote de Deus? Ele sai do confessionário. Deixa Helena ali, quebrada, a sangrar, destruída. Helena não sabe quanto tempo passa até conseguir mover-se. Talvez minutos, talvez horas. Finalmente levanta-se com as pernas a tremer. Envolve-se no que resta do seu vestido. Sai do confessionário. A igreja está vazia. É tarde, quase 9 da noite. As confissões terminaram há 1 hora. Não há ninguém que a pudesse ter ouvido gritar, ninguém que a pudesse ter ajudado. Sai da igreja. A noite corsa é fria, mas ela não sente o frio. Sente apenas dormência, choque, o horror do que acabou de acontecer. Caminha para casa. Não sabe como chega lá. As suas pernas movem-se por instinto. A sua mente está noutro lugar. A reviver cada segundo, cada toque, cada violação do seu corpo e da sua alma. Quando chega a casa, o seu filho está a dormir. A vizinha que cuidou dele foi-se há horas. Está sozinha, toma um banho, esfrega a sua pele até ficar vermelha, até sangrar, a tentar limpar a sujidade. Mas a sujidade está mais profunda que a pele, está na sua alma. Veste roupa limpa, senta-se na sua cama e chora, soluços profundos que abalam todo o seu corpo. Não pode gritar, não pode acordar o seu filho. Então chora em silêncio, com a mão sobre a boca, exatamente como o padre cobriu a sua boca durante a violação. Passam-se 3 dias. Helena não sai de casa, não come, mal bebe água. O seu filho pergunta o que se passa. Ela diz-lhe que está doente, que vai recuperar em breve, mas não está a recuperar, está a morrer por dentro. O segredo está a consumi-la como um cancro. No 4º dia, a sua vizinha, Sofia, vem visitá-la. É uma mulher mais velha, sábia. Viveu 70 anos na Córcega. Já viu muitas coisas. Helena, querida, o que se passa contigo? Pergunta Sofia ao ver o estado de Helena. Estás pálida, com olheiras. O que aconteceu? Nada, mente Helena. Estou apenas doente, mas Sofia não é tola. Já viu este olhar antes? Noutras mulheres, na sua própria filha, décadas atrás. Quem te fez mal? Pergunta diretamente. Helena quebra. As lágrimas começam a fluir. E então tudo sai, com detalhes horríveis, a confissão, as perguntas inapropriadas, a ordem para mostrar, a recusa, a violação, a ameaça, tudo. Sofia ouve com um rosto cada vez mais sombrio.
Quando Helena termina, a anciã está a tremer de raiva. Aquele monstro, sussurra Sofia, aquele demônio disfarçado de sacerdote. Sabes que não és a primeira? Helena levanta a cabeça bruscamente. O quê? Tenho ouvido rumores sobre o padre Sebastião, outras mulheres, especialmente viúvas, especialmente as vulneráveis, todas com histórias semelhantes, confissões que se tornaram inapropriadas, mas nenhuma se atreveu a falar, por medo, por vergonha, pela ameaça de não serem acreditadas. Então o que faço? Soluça Helena. Não consigo viver com isto. Não consigo. Conheces o general Bonaparte, certo? Interrompe Sofia. Apenas de vista ouvi as histórias, que protege os corsos, que castiga abusos. Mas isto é diferente. É um sacerdote. A igreja vai protegê-lo. O general não permitirá que a igreja proteja um violador, diz Sofia com firmeza. Já ouvi histórias suficientes para saber que ele não tolera abuso de poder. Não importa quem seja o abusador. Tens de lhe contar. Não posso. É demasiado vergonhoso. Todos vão saber. Todos devem saber, diz Sofia firmemente. Porque enquanto esse monstro estiver naquela igreja, mais mulheres sofrerão. Tu tens o poder de o deter, a obrigação de o deter. Helena pensa durante um longo tempo. Depois, assente lentamente. Tens razão. Tenho de o fazer. Por mim, pelas outras. Pelas que virão depois se eu não fizer nada. Bem, diz Sofia, eu acompanho-te. Não estarás sozinha. Gabinete de Napoleão Bonaparte. 2 dias depois, 3 da tarde. Helena está sentada em frente à secretária de Napoleão. Sofia está ao seu lado, a segurar-lhe a mão. Napoleão ouve, o seu rosto não demonstra emoção, mas as suas mãos estão fechadas em punhos sobre a secretária. Junot está presente, a tomar notas. O seu rosto está pálido. Mesmo ele, um soldado endurecido pela guerra, está perturbado com o que está a ouvir. Helena conta tudo, com cada detalhe horrível. A confissão, as perguntas, a ordem, a recusa, a violação, a ameaça. Tudo sai com uma voz trêmula, mas inabalável. Quando termina, o silêncio no gabinete é absoluto. Ninguém se move, ninguém respira. Finalmente Napoleão fala. A sua voz é perigosamente calma. Tem provas físicas? Feridas? Marcas? Tinha nódoas negras, diz Helena, nos meus pulsos, no meu pescoço. Mas já sararam na sua maioria. Passou 1 semana. Testemunhas? Não, a igreja estava vazia. Era tarde, por isso conseguiu. Helena não consegue terminar. Começa a chorar novamente. Napoleão levanta-se, caminha até a janela. Olha para a cidade, para onde sabe que fica a igreja do Padre Sebastião. Senhora Pauli está disposta a testemunhar publicamente? Em tribunal, perante a comunidade, sabendo que será difícil, que o padre a atacará, que dirá que a senhora o seduziu. Sim, diz Helena com voz firme, apesar das lágrimas. Estou disposta, porque se não o fizer, ele violará mais mulheres, e não consigo viver com essa culpa. Napoleão vira-se, e há algo nos seus olhos que faz Helena sentir esperança pela primeira vez em dias. Então terá justiça completa, absoluta, pública. O padre Sebastião pagará pelo que fez, não com anos na prisão, com a sua vida, na guilhotina, em praça pública, para que todos vejam que violar em nome de Deus não é perdoável. É a ofensa mais grave possível. A guilhotina, ofega Helena. Pode fazer isso? Ele é um sacerdote. Ele não é um sacerdote, corrige Napoleão. É um violador que usa uma batina como disfarce. E os violadores, independentemente do seu título, merecem uma morte rápida, pública, final. Vira-se para Junot. Prenda o padre Sebastião, imediatamente, sob a acusação de violação. E comece a investigar. Quero encontrar as outras vítimas. A Sofia diz que há mais. Encontre-as. Convença-as a testemunhar.
porque vamos construir um caso tão forte que nem mesmo o Vaticano o poderá salvar. Sim, meu general. Junot sai a correr. Napoleão vira-se novamente para Helena. Senhora Paoli, vai ser difícil, a igreja vai protestar, dirão que isto é perseguição religiosa, que não tenho autoridade sobre clérigos, mas não vou parar, e preciso que a senhora permaneça forte. Consegue fazê-lo? Helena assente. Os seus olhos estão secos agora. Já não há lágrimas, apenas determinação. Consigo, pelo meu filho, pelas outras mulheres, por mim mesma, consigo ser forte. Bem, diz Napoleão, porque juntos vamos demonstrar que ninguém está acima da justiça, nem mesmo os que dizem falar por Deus. A detenção do padre Sebastião causa um tumulto imediato. Soldados entram na igreja durante a missa da tarde, tiram-no à frente da sua congregação, acorrentado, como um criminoso comum. O padre protesta, grita que isto é um sacrilégio, que tem imunidade eclesiástica, que o general Bonaparte pagará por esta blasfêmia. Mas Napoleão não está presente para ouvir, está ocupado a encontrar mais vítimas. Nos dias seguintes, Junot e os seus soldados falam com dezenas de mulheres e encontram mais 4, todas viúvas, todas violadas durante a confissão sagrada, todas ameaçadas com a mesma chantagem, todas com demasiado medo para falar. Até agora, com o exemplo de Helena, as outras ganham coragem, aceitam testemunhar. 5 mulheres no total, 5 histórias de horror. 5 violações em lugar sagrado por um homem que dizia representar Deus. O julgamento é marcado para 2 semanas depois. Será público, na praça principal, para que todos vejam, para que todos ouçam, para que não haja dúvidas. A igreja envia representantes. Bispos de França protestam formalmente. Dizem que o padre Sebastião deve ser julgado por um tribunal eclesiástico, não civil, que Napoleão não tem autoridade. Napoleão recebe-os no seu gabinete e dá-lhes uma resposta simples. O padre Sebastião violou 5 mulheres, na Córcega, na minha jurisdição. Isso torna-o um criminoso civil e será julgado como tal. Se a igreja tem algum problema com isto, podem protestar junto de Paris. Mas, entretanto, o julgamento prosseguirá. Os bispos retiram-se, furiosos, ameaçando excomunhão, ameaçando problemas políticos. Mas Napoleão não se abala. Dia do julgamento. Praça principal de Ajaccio. 2 semanas após a detenção. A praça está cheia. 1000 pessoas, talvez mais. Todos querem ver isto. O julgamento de um padre por violação é algo sem precedentes. É histórico. É a justiça que muitos pensavam que nunca veriam. O padre Sebastião é trazido acorrentado. A sua batina está suja. O seu rosto, pálido. Perdeu peso em 2 semanas de prisão. Mas os seus olhos ainda têm arrogância. Ainda acredita que será salvo, que a igreja o protegerá, que Deus o absolverá. Napoleão preside como juiz. Há um painel de 6 oficiais militares como júri. E há um escrivão a registrar tudo. As 5 mulheres testemunham, uma por uma, com detalhes horríveis, com uma coragem que faz a multidão chorar, com uma verdade que não pode ser negada. Helena testemunha primeiro, conta a sua história, com cada detalhe, com uma voz que treme, mas não quebra, e quando termina, a praça está em silêncio absoluto. Depois, vêm as outras. Marguerite, 42 anos, violada há 2 meses. Claire, 38, violada há 3 meses. Isabelle, 45, violada há 5 meses. E Lucille, 31, violada há 6 meses. Todas com histórias idênticas. Confissão que se tornou um interrogatório sexual. Ordem para mostrar. Recusa. Violação. Ameaça. O padrão é inegável. Isto não foi um erro. Foi um comportamento sistemático, predatório, de um homem que usou a confissão como ferramenta para encontrar vítimas vulneráveis. Quando as 5 terminam de testemunhar,
Napoleão vira-se para o padre Sebastião. Tem algo a dizer em sua defesa? O padre levanta-se. E a sua defesa é exatamente o que ameaçou. Ataca as vítimas. Estas mulheres são mentirosas, viúvas luxuriosas que me seduziram. Eu sou um homem de Deus. Eu não tenho desejos carnais. Elas vieram a mim com os seus pecados e, quando as rejeitei, vingaram-se com estas mentiras. A multidão assobia. Alguns gritam insultos. Napoleão levanta uma mão para pedir silêncio. Está a dizer que as 5 mulheres independentemente decidiram acusá-lo falsamente? Que todas conspiraram para destruir a sua reputação? Sim, é uma conspiração inspirada pelo demônio. Vocês, os corsos, odeiam a verdadeira fé, querem destruir os representantes de Roma. Napoleão inclina-se para a frente. Padre Sebastião, eu sou corso, fui criado na fé católica. Conheço a diferença entre a verdadeira fé e a perversão disfarçada de piedade. Você não representa Deus. Representa o pior da humanidade. Cobiça, luxúria, abuso de poder, e será punido como tal. Vira-se para o júri. Qual é o vosso veredito? Os 6 oficiais consultam-se por menos de 1 minuto. Depois, o seu porta-voz levanta-se. Culpado, em todas as acusações. Por unanimidade. A multidão explode em aplausos. O padre Sebastião empalidece. As suas pernas falham. Cai de joelhos. Não, isto não pode ser. Sou um sacerdote. Tenho imunidade. Deus vai salvar-me. Deus não salva violadores, diz Napoleão. A sentença é a morte, por guilhotina, a ser executada amanhã, ao amanhecer, nesta mesma praça, publicamente, para que todos vejam que a justiça é cega, que não importa se vestes uma batina ou um uniforme, o crime é crime, e o castigo é absoluto. O padre é arrastado de volta para a prisão. Grita, suplica, promete penitência, promete mudança, mas é demasiado tarde. Naquela noite, Napoleão visita Helena em sua casa. Senhora Paoli, amanhã será feita justiça. Estará presente? Helena pensa. Depois abana a cabeça. Não consigo ver, não quero que a minha última imagem dele seja a sua morte. Ele já me tirou o suficiente. Não lhe darei mais da minha atenção, mas as outras mulheres, algumas querem estar lá para ver o fim. É compreensível e correto. Cada uma deve decidir por si. General Bonaparte, diz Helena suavemente, quero agradecer-lhe por acreditar em mim, por agir, por não deixar que ele escapasse sem castigo. Não tem de me agradecer por fazer o que está certo, responde Napoleão. É o mínimo que qualquer pessoa com poder deveria fazer. Mas muitos não o fazem. Muitos teriam ignorado. Teriam dito que não tinham autoridade sobre sacerdotes, que era um problema da igreja. O Senhor não fez isso, e por isso 5 mulheres podem começar a sarar. Napoleão assente, não diz mais nada. Às vezes, as palavras são desnecessárias. Amanhecer do dia seguinte. Praça principal. A guilhotina foi montada durante a noite. É uma máquina simples, mas eficaz. 2 postes verticais, uma lâmina pesada, um cesto para a cabeça, projetada para uma morte rápida, sem sofrimento prolongado. Justiça, não tortura. O padre Sebastião é trazido ao amanhecer, ainda na sua batina. Napoleão insistiu nisto, para que todos vissem exatamente que tipo de homem estava a morrer. Não um criminoso comum, um sacerdote corrupto. 3 das 5 vítimas estão presentes. Marguerite, Claire e Isabelle estão na frente. Precisam de ver isto. Precisam do encerramento. A praça está novamente cheia. Milhares, todos em silêncio. Isto não é um espetáculo. É justiça solene. O padre é levado para a guilhotina. As suas pernas não o sustentam. Os guardas têm de o carregar. Colocam-no na posição. O seu pescoço na luneta. Últimas palavras? Pergunta o carrasco. O padre levanta a cabeça o máximo que pode. Olha para a multidão. E nos seus últimos momentos, finalmente diz algo de verdadeiro.
Lamento, lamento o que fiz. Sou um monstro. Mereço isto. Que Deus tenha piedade da minha alma. As palavras saem quebradas, com lágrimas, com o reconhecimento final da sua culpa. Depois, a lâmina cai. É rápido. 1 segundo. O som de metal a cortar. E então, o padre Sebastião já não existe. A multidão permanece em silêncio. Não há celebração. Não há alegria. Apenas a satisfação sombria de que a justiça foi feita. Marguerite, Claire e Isabelle abraçam-se, choram, mas são lágrimas diferentes. Não de dor, de libertação, de encerramento, de saber que o homem que as violou pagou o preço máximo. Napoleão observa de longe. Não se aproxima, não faz um discurso. Isto não é sobre ele, é sobre as vítimas, a sua justiça, a sua cura. Semanas depois, Helena visita Napoleão com o seu filho. General, queria apresentar-lhe o meu filho Marco. Falei-lhe sobre o Senhor, sobre como nos protege, e ele queria conhecê-lo. Marco, de 8 anos, olha para Napoleão com olhos grandes. Obrigado por ajudar a minha mãe, diz o menino. Ela tem estado mais feliz desde que aquele homem mau se foi. Napoleão ajoelha-se para ficar ao nível da criança. De nada, Marco. A tua mãe é uma mulher corajosa, mais corajosa do que muitos soldados que conheço. Quando crescer, posso ser um soldado como o Senhor? Pode ser o que quiseres, diz Napoleão. Soldado, médico, professor. O importante é que sejas um bom homem. Um homem que protege os fracos, que defende a justiça, que nunca abusa do seu poder. Serei, promete Marco com a seriedade de uma criança que já viu dor a mais. Eu prometo. Anos mais tarde, quando Napoleão é imperador, jornalistas perguntam-lhe sobre as suas execuções mais controversas. Executou um sacerdote, majestade, o padre Sebastião. A igreja protestou veementemente. Não se arrepende de ter causado esses problemas políticos? Napoleão olha para o jornalista com olhos frios. O padre Sebastião violou 5 mulheres, durante a confissão, num lugar sagrado, usando a autoridade religiosa como arma. Acha que eu deveria tê-lo deixado viver para evitar problemas políticos? Bem, a igreja argumentou que ele deveria ser julgado num tribunal eclesiástico. A igreja teria sido indulgente, interrompe Napoleão. Tê-lo-ia transferido para outro lugar, onde ele teria violado mais mulheres. Isso não é justiça, é cumplicidade. Portanto, sim, executei-o, publicamente. E se tivesse de o fazer novamente, tomaria a mesma decisão sem hesitar. E as vítimas, o que lhes aconteceu? Viveram, diz Napoleão simplesmente. Sararam, encontraram a paz. Helena Paoli voltou a casar-se anos depois. Teve mais filhos. Viveu uma vida feliz. As outras também, porque souberam que o seu trauma foi levado a sério, que o seu violador pagou, que não foram esquecidas ou ignoradas. É isso que permite sarar verdadeiramente. A história do padre Sebastião torna-se uma lenda na Córcega. É contada com reverência, mas também como um aviso. O sacerdote que violou, as 5 mulheres que testemunharam, a guilhotina em praça pública, a justiça que cortou a autoridade religiosa como a lâmina cortou um pescoço. É uma história sobre coragem, sobre vítimas que se tornaram sobreviventes, sobre testemunhar mesmo quando é assustador, sobre acreditar nas mulheres quando elas falam. E é um lembrete que alguns crimes são tão graves que só a morte pode equilibrar a balança. Que a autoridade religiosa não protege das consequências, que todos, independentemente do título, são iguais perante a justiça. Napoleão Bonaparte entendeu isto e agiu sem piedade, sem dúvida, sem arrependimento. Foi justiça ou foi excesso? Um sacerdote merecia a guilhotina por violação? Ou alguns crimes são tão monstruosos que apenas a morte pública pode enviar a mensagem correta? Deixa o teu comentário,
o teu like e subscreve para mais histórias de vinganças que a história quase esqueceu. Esta justiça sob a lâmina deixou-te sem fôlego.